Bem-vindo ao Viva Saúde e a mais uma edição especial aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Os hospitais e postos de saúde são lugares que têm como objetivo combater a doença. Ao mesmo tempo, são espaços onde existem riscos, os quais podem ser prevenidos ou controlados pela adoção de comportamentos e normas que devem ser seguidas, tanto pelos profissionais como pelos doentes e visitas. Para nos esclarecer sobre o que está em causa, quando falamos de infecção hospitalar e inovação, tenho comigo Luís Lapão, investigador e docente de Saúde Pública Internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Muito bem-vindo. Obrigado. E começo a perguntar o que é uma infecção hospitalar. Uma infecção hospitalar é infecções que resultam do contexto hospitalar. Normalmente são definidas como infecções que são adquiridas após 48 horas de internamento, porque muitas vezes o doente já traz infecções antes de vir para o hospital. E quais são as causas? As causas são diversas, aí é que está a questão, não é? Desde, portanto, a higienização, não é? Das mãos, muito associado à propagação das bactérias que provocam a infecção, até às condições do hospital, até à pressão dos antibióticos, até um aspecto muito importante, até às próprias visitas, também elas próprias podem aqui servir de vetor, não é? Tocando nas superfícies e depois tocando nos doentes. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que pode afetar e, por assim dizer, e levar à infecção no hospital. É bom que seja dito que por isso é que torna, por um lado, interessante olharmos para as infecções hospitalares, porque pode ser visto como um padrão de qualidade do hospital. Como depende de vários profissionais, dos médicos, aos enfermeiros, à gestão, aos comportamentos, como dizem, e até às visitas, à segurança na própria enfermaria, acaba por ter uma dimensão global dentro do hospital. Falou em relação à qualidade e também à segurança. Que impacto é que pode ter nestas áreas? Portanto, tanto na qualidade como na segurança, que impacto é que pode causar a nível da saúde? Não, a questão fundamental é percebermos que, se olharmos para os números globais das infecções no hospital, vimos que os números são muito elevados e significativos, e que sobretudo sendo uma causa que pode ser evitada. Portanto, é algo que, com algumas medidas, umas mais caras que outras, mas em geral podemos desenvolver medidas bastante simples, podemos evitar aqui prejudicar o doente e dar melhor qualidade, não é? E de que forma é que pode ser melhorado ou evitado neste caso? Sim, é óbvio que, por exemplo, das práticas mais conhecidas passa por higienização das mãos profissionais. É preciso condições mínimas de haver substâncias alcoólicas que possam permitir fácil acesso aos enfermeiros, condições de segurança nas enfermarias, uma gestão mais adequada dos antibióticos, não é? Existem dados que apontam para que os antibióticos são por vezes não adequadamente prescritos, não é? A OMS fala em 50% de situações. E deve-se também reconhecer que a prescrição de antibióticos é algo muito complexo. E, portanto, mas também aqui encontrar práticas que levem aos médicos a conseguir gerir melhor o seu tempo e conseguir prescrever melhor estes medicamentos, ter o apoio dos laboratórios, ter práticas de gestão e, sobretudo, um aspecto fundamental que a evidência mostra como relevante, que é a capacitação das pessoas, não é? Periodicamente as pessoas terem uma renovação dos conhecimentos, porque isso vai permitir que estejam mais atentos a estes pormenores que podem facilmente reduzir custos, reduzir impacto porque o grande problema das infecções é que vai prolongar a estadia na enfermaria, havendo casos em que, havendo doentes mais frágeis, que pode levar mesmo à morte. Não é? O que leva também a custos mais elevados para... Mais elevados. Só que, por vezes, estes custos estão escondidos, não é? Como que ficam ali no meio do processo do doente, acabam por estar muitas vezes escondidos. Por isso é importante que a gestão esteja atenta a estes dados, seja capaz de perceber a dimensão. Os dados que existem são muito graves, portanto,
Daí também esta aposta internacional neste tipo de problema. Mas quando falamos, por exemplo, da África, o que sabemos muito pouco, mas o que sabemos mostra que o problema talvez seja ainda maior. Não é? E, portanto, há aqui mais uma oportunidade que, utilizando a inovação, a colaboração entre os profissionais, no sentido de tomar medidas, as mais simples, em primeiro lugar, com certeza, de tentar reduzir este peso para o sistema e para as pessoas. As pessoas estão conscientes deste risco? De quanto mais tempo passarem no hospital, maior a probabilidade de apanharem uma destas infecções? Eu acho que não. Eu acho que isto é algo que não se percebe muito bem, porque as bactérias que estão nas nossas mãos, não é? Que elas resultam muito do que se passa, estão em todo lado, não é? Nós não temos essa noção porque não as vemos, não é? Não estão visíveis. Não é? E, portanto, é preciso ter consciência que nós estamos, por um lado, ainda bem, não é? Porque eles também têm o seu papel benéfico. Mas é importante que tenhamos consciência que quando alguém está num hospital, um familiar, um amigo, nós próprios, que estamos em situação mais frágil e, portanto, todo este tipo de situações devemos controlá-las melhor. Portanto, a higienização, a segurança do doente deve ser muito cuidada, não é? Porque é muito importante. É menos um fator que pode prejudicar o doente. Não é? E não parece que estamos a falar aqui de um paradoxo? Portanto, por um lado as pessoas vão para o hospital porque estão debilitadas em alguma área da sua saúde e, por outro lado, podem piorar o seu estado de saúde por estas infecções. Porque assim, porque de facto o tratamento de um doente numa enfermaria é complexo, não é? O dia-a-dia é complicado, além da medicação, da higienização que tem e todos os seus processos também depende de que tipo de enfermaria em que está. Mas, portanto, todo o cuidado é pouco para tentar garantir. E, como eu dizia, não é só dos próprios profissionais. Há muitos casos relatados na literatura que mostram as próprias visitas, não é? Porque não higienizaram as mãos quando entraram, tocam nas coisas, cumprimentam os doentes que estão ao lado, acabam também por dar uma maneira... Há toda uma rede. Uma rede. Portanto, nós temos que respeitar que é importante visitar os nossos doentes quando é preciso, mas tentar evitar tocar-los, tentar evitar... portanto, porque podemos estar a pôr em risco a saúde deles. E esta é uma problemática importante para todo o mundo. E em relação à África e aos países de expressão portuguesa, já começa a haver uma maior consciência sobre esta problemática? Já começa porque há vários hospitais que começam a abordar isto, começam a criar as suas comissões de infecção e controlo, portanto começam a olhar para a questão da gestão dos antibióticos, começam a olhar para a questão de formar enfermeiros, sobretudo os enfermeiros e os médicos, nas práticas de higienização das mãos, porque um dos aspectos fundamentais da higienização das mãos é preciso a técnica correta. Porque não é apenas lavar as mãos. Não é só fazer assim, não é? Exato. Portanto, a ponta das mãos é muito importante, a ponta dos dedos. Portanto, por isso é que há esta técnica de fazer assim para ajudar a tentar proteger as pessoas desse tipo. Aliás, viu-se recentemente, quanto à questão do ébola, quanto é importante as técnicas adequadas de vestir as luvas, tirar as luvas. Todos estes são aspectos que são técnicas simples, muito simples, que têm que ser introduzidas no cotidiano, porque o problema é que podemos imaginar um exemplo em que há um doente que cai, não é? E o enfermeiro vai a correr atrás para tentar ajudar. Não, tem que higienizar primeiro, não é? Porque, entretanto, tocou numa superfície ou no outro doente e pode estar com as mãos com as bactérias. E, portanto, antes de tocar no doente, tem que aproveitar no caminho e higienizar para quando toque no outro doente, ele esteja protegido. Não é? E nós estamos aqui a falar em higienização, que quer dizer simplesmente lavar as mãos, não é? Há aqui várias abordagens. Não é? Eu queria aproveitar para dar aqui. O problema são as bactérias que, ao entrar em contacto, podem infectar, portanto, feridas. E essas feridas, este tipo de infecções, têm um conjunto de sintomas que são tratados com antibióticos. E, portanto, o antibiótico também tem que ser um antibiótico correto, não é? Porque há uma miríade de antibióticos e se o bichinho ou a bactéria não é a mesma, podemos estar aqui, de uma maneira, a dar o medicamento errado
para o bactéria errada portanto, estamos a prejudicar, porque não estamos a matar e estamos, de facto, a tornar esta bactéria mais forte. Por um lado, isto. Por outro lado, também, sabendo bactérias no ecossistema, eu tenho que evitar, como técnico de saúde, evitar que ela passe, portanto, tenho que higienizar as mãos, posso usar o SABA, que é uma substância alcoólica, que é uma coisa mais rápida, e normalmente, só quando eu tenho fluidos ou tenho a mão mais suja, aí é que eu tenho que higienizar com água e sabão, não é? E, portanto, esta é uma prática que leva um pouco mais de tempo. Portanto, há aqui abordagens muito mais simples que ajudam os profissionais de saúde, porque aqui nós temos que pensar que a lógica é da qualidade do serviço. Eu tenho que ajudar os profissionais de saúde a serem eficazes, porque eu estou a pensar na qualidade do serviço e na saúde dos doentes. Portanto, eu tenho que encontrar métodos de segurança que ajudem os profissionais a serem eficazes. Não posso obrigar um enfermeiro a ter que andar até ao fim da sala para lavar as mãos. Eu tenho que ter, hoje em dia, a prática comum é ter substância alcoólica, o SABA, normalmente designado por SABA, nas camas, portanto, na extremidade das camas, que facilmente o enfermeiro ou o médico, a aproximar-se, higieniza e depois vai falando, até pode ir falando já com o doente, aproveita aqueles segundos para higienizar e vai falando e depois... Pronto, ou seja, está alinhado com o processo de tratamento. Exatamente. Com certeza, já voltamos à nossa conversa. A infecção hospitalar é um desafio atual em todo o mundo e os países africanos não são exceção. A prevenção e controle destes riscos poupam custos e, acima de tudo, poupam vidas. Vamos ver. A infecção associada aos cuidados de saúde, conhecida como nosocomial ou infecção hospitalar, é aquela que ocorre durante o processo de atendimento num hospital ou instalação que presta cuidados de saúde. É um problema global que afeta todos os países, mesmo os mais ricos. Só na Europa, por exemplo, estima-se que as infecções hospitalares são responsáveis por 16 milhões de dias extra em internamentos. Por ano, 37 mil mortes são atribuídas a este problema, estimando-se que a infecção hospitalar contribui também para mais 110 mil casos que resultam na morte do doente. O custo financeiro é de cerca de 7 mil milhões de euros anuais. Globalmente, todos os dias, as infecções hospitalares levam ao internamento prolongado, incapacidade a longo prazo, aumento da resistência dos micro-organismos aos antibióticos, enormes custos adicionais para os sistemas de saúde, custos elevados para doentes e familiares e mortes desnecessárias. Sem estudos e monitorização, em muitos países em desenvolvimento, este problema não é suficientemente conhecido. Estima-se que o custo e carga da infecção hospitalar é várias vezes superior nos países de baixo e médio rendimento do que nos considerados países ricos. E voltamos à conversa com o nosso convidado e o Instituto de Medicina Tropical. De que forma é que tem contribuído para este processo? Sendo um problema que hoje em dia é considerado um problema de saúde pública, não é? Porque o excesso de antibióticos leva, de facto, a que as bactérias se tornem resistentes, não é? E faz com que existe hoje um risco muito falado, sobretudo nos Estados Unidos, que tem um excesso de antibióticos muito maior, a que os antibióticos tenham dificuldade em fazer efeito, não é? E, portanto, pode ser muito grave para as populações mundiais que deixarmos de ter antibióticos para controlar infecções. Seria um perigo terrível, seria uma catástrofe quase, não é? Portanto, por isso é preciso haver aqui um esforço de controle, de melhor gestão dos antibióticos e, portanto, com o apoio das microbiologias, de fazer os exames corretos e ter sistemas de informação que apoiem o médico na prescrição, ter profissionais de saúde que se comportem, ter cidadãos que vão fazer as suas visitas. É um esforço conjunto. Daí a importância da inovação, porque nós sabemos a evidência há muito tempo, agora implica utilizar aqui estas boas práticas no contexto dos hospitais. E nós temos feito um trabalho significativo aqui em Portugal, nomeadamente em vários hospitais, ajudando os enfermeiros a adequar
as suas práticas, reduzindo tempos, otimizando processos, mas também com um sistema de informação simples, ajudando os próprios médicos a ter informação correta para otimizarem a sua prescrição de antibióticos. E também estamos a colaborar com Cabo Verde e agora mais recentemente com Moçambique, no sentido de colaborarmos mais fortemente para fazer aqui uma transferência de conhecimento que nós temos. E o que é que têm feito nestes países? Não, sobretudo nós temos salientado o problema, temos nos mobilizado para fazer vários seminários no sentido de apoiarmos a criação e o desenvolvimento das comissões de infecção. Portanto, porque o que nós sabemos de evidência é que o que é chave no hospital é que tem que haver uma comissão de infecção interna forte, que seja capaz de introduzir práticas de inovação, de alteração de comportamentos, que são coisas muito simples. Os comportamentos, nós somos humanos, e os comportamentos são alterados com coisas muito simples, às vezes com uma seta, como estava a dizer há pouco, se eu tiver, de facto, estes dispositivos para higienizar as mãos muito próximo da cama, eu, ao aproximar-me da cama, vejo e consigo higienizar, não tenho que andar à procura, não é? Portanto, são coisas muito simples, não é? E que outras medidas, para além destas? O que é essencial, a medida essencial é, de uma maneira, empoderar as pessoas dos hospitais, mostrando-nos como é fácil fazer, ajudando-nos nas dificuldades locais, e essencialmente isso com o apoio de sistemas de informação, com o apoio criando guidelines, criando pósteres, não é, que avisem quais são as práticas adequadas. Por exemplo, nós também temos ajudado, por exemplo, a organizar melhor os armazéns das enfermarias, que agiliza ou facilita o trabalho dos enfermeiros a encontrar os materiais de consumo clínico. E mesmo em relação às salas de operações, salas de cirurgia também? As salas de cirurgia são centrais num hospital e, na verdade, é relativamente fácil ajudá-los a otimizar o processo, porque uma cirurgia corresponde a um processo que, bem analisado, encontramos passos que são tempos desperdiçados. E que passos são esses? Por exemplo, um dos passos comuns onde há bastante atraso é o intervalo entre cirurgias. Porque é preciso, acaba a cirurgia, é preciso limpar a sala, depois é preciso chamar o outro doente que vem a seguir, e neste espaço às vezes atrasa-se um bocadinho, vem a nova equipa cirúrgica, vem um novo anestesista. Portanto, aqui este espaço, mesmo nos países ocidentais, chegamos a ter, há casos na literatura de entre meia hora a uma hora de espera. Estamos a desperdiçar tempo, não é? E aqui, com um pouco de gestão, de organização e inovação, é possível reduzir estes tempos para coisas práticas e, de facto, melhorar a resposta dos serviços às populações que bem necessitam de ter médicos que façam as cirurgias a horas e adequadamente. E nos países africanos, em muitos dos nossos países, sabemos que a sala de espera é bastante ampla para todos os doentes, mesmo no sítio onde os doentes estão internados também são salas muito amplas. Neste tipo de espaço também há que ter um cuidado especial. O cidadão tem que assumir o seu papel na saúde, não é? Tem que assumir que ele próprio é um elemento central na saúde, não só naquilo que come, mas estando doente tem que ter em conta como é que toma os medicamentos. Aliás, isso até é uma das inovações mais recentes em África, que é uma pequena aplicação que permite identificar medicamentos que são falsos, não é? Em que a pessoa pode digitar o número e a app dá-lhe uma resposta a dizer se é verdadeiro, se é falso. Portanto, há um conjunto de inovações que podem ajudar as pessoas e a sala de espera, todo ele é um espaço que deve ser visto como um espaço de risco, não é? Porque há pessoas doentes, portanto, nós temos que nos comportar como se estivéssemos num espaço de risco. É diferente de estar no café, é diferente de estarmos em casa. Portanto, temos de ter cuidado onde é que tocamos, temos de ter cuidado, e devíamos, ao sair, lavar as mãos, ou quando chegarmos a casa, para evitar que, de facto, possamos levar
Aliás, há um estudo feito até em Portugal por uma colaboradora com quem nós já colaborámos, que detectou que há bactérias que fazem o percurso de autocarro entre o hospital e portanto, e isto deve sobretudo ao comportamento dos cidadãos, não é? Porque pensam que um hospital é um espaço de risco, é um espaço muito importante. Hoje em dia, felizmente, salvam-se muitas vidas e um hospital é um espaço de alta tecnologia, mas nós também cidadãos, temos que nos comportar assumindo esse risco e tendo em conta que pequenas coisas, pequenos comportamentos podem ajudar imenso. E falou em relação à medicação, os antibióticos, portanto, tem que haver uma maior consciencialização dos profissionais de saúde, primeiramente? É assim, o antibiótico é um medicamento de alta tecnologia. Não é? É preciso assumirmos isso, não é? E felizmente hoje, sobretudo, temos aqui quase um século de trabalho desde a descoberta pelo Alexander Fleming dos antibióticos, que muito ajudou e salvou vidas a muita gente. Mas são medicamentos de alta tecnologia e que só podem ser aplicados, cada antibiótico específico a cada bactéria. E por isso é preciso que os profissionais de saúde que lidam com antibiótico tenham condições para prescrever bem os antibióticos, mas também nós, quando levamos os antibióticos para casa, temos de ter cuidado, porque temos de tomar o medicamento de acordo com a prescrição, mas também não devemos guardar antibióticos, porque a próxima infecção que eu tenha, a próxima doença que eu tenha, em que preciso de um antibiótico, de certeza, ou quase certeza, que pode não ser aquele o mesmo. E, portanto, eu posso estar a usar... Por que há necessidade de mudar, eventualmente, de antibiótico? Porque as bactérias são diferentes, não é? Cada bactéria atuam em áreas diferentes do nosso corpo e, portanto, eu tenho que adequar o antibiótico à bactéria certa. Portanto, nós, quando levamos para casa um antibiótico ou quando... temos de ter muito cuidado, porque os antibióticos nem todos servem para a mesma coisa, não é? E há a tendência também de, se sobrar de alguma toma, a voltar ou retomar algum tempo depois, não é o procedimento correto. É muito perigoso, não é? É aconselhável devolver numa farmácia ou deitar fora, sim. Corremos o risco de desenvolver bactérias super resistentes. Isso já começam a acontecer alguns exemplos disso, apesar de que isso também acontecer nos hospitais. O grande perigo está, sobretudo, nos antibióticos que existem na alimentação, tudo como disse nos Estados Unidos, e há muitos outros aspectos são usados antibióticos em excesso, não é? E, portanto, temos de ser capazes de ser mais comedidos, porque é uma tecnologia de alta qualidade, mas tem que ser aplicada com muito cuidado, não é? Pronto. E, como tudo, quer dizer, em muitas áreas temos grandes tecnologias que se não forem usadas com cuidado, podem ser muito prejudiciais. Claro que sim, com certeza. O Viva Saúde está consigo todos os dias, também no Facebook, onde pode seguir todas as publicações e novidades sobre saúde e bem-estar. O Facebook é também o lugar certo para falar connosco. No mural ou por mensagem partilhe as suas dúvidas, questões ou comentários. Foi o que fez a Maria Luena, que nos escreveu o seguinte: o meu marido foi operado e apanhou uma infecção hospitalar. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer, doutor? Provavelmente, no período de recuperação, por um motivo qualquer, pode ter sido um profissional, pode ter sido uma visita, não é? Uma bactéria chegou junto da ferida e, portanto, infectou e, portanto, prolongou a recuperação, porque foi preciso dar antibióticos para tentar compensar esse problema, não é? Portanto, isso resulta, por isso é que há pouco falávamos que é um sinal de qualidade, não é? Porque se eu gerir bem todo o processo de cuidado do doente, este tipo de situações podem ser reduzidos significativamente, mas é impossível, não é possível ter zero, não é? É possível reduzir bastante este tipo de situações, mas temos de ser todos a contribuir, desde os profissionais do hospital, a gestão do hospital, políticas públicas
e a própria ação do doente, não é? Exatamente. E da família, não é? E estamos aqui a falar de mudanças, acima de tudo, e estas mudanças têm um custo elevado? É assim, o que é curioso, e nós aqui, nós aqui no Instituto trabalhamos muito na área da capacitação de profissionais, tudo também na área da gestão, e uma das práticas que nós temos nos nossos cursos é olhar para capacitar as pessoas para a área de inovação, para tentar encontrar formas de encontrar soluções para problemas simples. E muitos destas questões simples, os custos são muito reduzidos, não é? Porque dependem muito mais da organização, mais da comunicação, mais de encontrar formas colaborativas entre os profissionais de um hospital ou de um centro de saúde que rapidamente conseguem ter benefícios, não é? E, portanto, havendo um esforço conjunto de tentar resolver pequenos problemas, acho que é possível mitigar muitos destes problemas com o tempo. E como é que se chega junto à população? Como é que se alerta a população para esta problemática? A população tem que assumir que a saúde é dela, não é? Portanto, tem que ser aqui... o médico e o enfermeiro têm um papel importantíssimo, mas as pessoas têm que contribuir, não é? Elas são ativos importantes no processo. Não é só na alimentação, no exercício, mas também quando estão doentes têm que assumir a prescrição como deve ser e têm que evitar estes pequenos detalhes de manter a limpeza, manter o cuidado e assumir que quando estão no hospital são locais de risco, não é? E, portanto, todo o cuidado é pouco. Exatamente. E quando estamos a falar de diferentes hospitais, estamos a falar de diferentes países, diferentes culturas, diferentes tradições. É necessário também adequar estas mudanças de comportamento à cultura do país? Isso é uma questão muito interessante que coloca. Há um caso recente que eu tive a estudar, que é uma prática inovadora em África, que é o envolvimento, por exemplo, de parteiras tradicionais no acompanhamento das grávidas nos hospitais, não é? Em que, de uma maneira, tentam também envolver esta parteira tradicional, ela própria aprende no processo e torna-se um parceiro mais ativo na comunidade. E, portanto, estas ideias simples, envolvendo as pessoas que estão no terreno e que algumas delas sabem algumas coisas, mas não sabem outras, e ajudando-nos a tornar parceiros ativos, com conhecimento mais com base na evidência e ajudando assim também as mulheres grávidas a terem melhor cuidado. Não é? Claro que sim. É um exemplo muito simples, muito concreto, como por exemplo a área da telemedicina, em que é possível hoje em dia, à distância, apoiar os médicos que não têm uma especialidade grande numa determinada área, é possível ter apoio à distância, não é? E Portugal e outros países têm colaborado muito com países africanos neste sentido, não é? São coisas muito simples. São pequenas mudanças que podem salvar vidas, efetivamente. Sim, são coisas muito simples que resultam, como há pouco eu dizia, essencialmente da vontade das organizações em pensar a qualidade dos serviços. E dizer, nós queremos tentar resolver este problema, vamos envolver as pessoas, vamos tentar comunicar, vamos ver o que é possível fazer no sentido de resolver aquele problema específico. Com certeza. Muito obrigada. Terminamos a nossa conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Para ver ou rever este ou outro tema no dia ou horário que preferir, siga o Viva Saúde em rtp.pt/play e também no Facebook. Despeço-me com amizade, espero por si para mais uma edição especial aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Até lá, viva bem, viva saúde!